Ora bem, então sejam muito bem-vindos a mais uma sessão sobre a floresta e neste caso temos o prazer de contar aqui com mais um membro da Comissão Científica, que é Rui Rebelo. Portanto, Rui Rebelo é biólogo, tirou o doutoramento na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, mais concretamente em Ecologia e Biosistemática, e hoje em dia foca-se essencialmente na ecologia de invasões biológicas, principalmente em ecossistemas de água doce, utilizando como modelos répteis e anfíbios, especialmente no contexto do montado. É atual membro do CE3C, pertence então ao grupo de Conservation Ecology e faz também parte da Comissão de Gestão da Herdade da Ribeira Abaixo, que é basicamente uma estação de campo da Faculdade de Ciências e do CE3C em Grândola. Atualmente é também professor do Departamento de Biologia Animal e coordenador do mestrado em Biologia da Conservação. E por isso gostava de dar as muito boas-vindas ao professor Rui Rebelo. Muito obrigado por ter aceito este convite para falar um bocadinho. É importante, quer para mim, quer para o projeto, quer para os jovens que estão a ouvir isto agora, neste momento. E se calhar, partindo para a floresta, mas partindo se calhar do seu conhecimento e da sua área de trabalho, podemos partir um bocadinho para o que é que o professor acha que é interessante da perspectiva do seu trabalho, ou seja, não tem que ser perguntas de investigação, o que é que o professor acha que é interessante num contexto como vamos fazer, né? Que é uma pequena floresta, mas por exemplo tem elementos como o charco temporário, elementos de promoção digamos, da promoção da água no próprio espaço, porque é uma coisa que nós queremos muito fazer, dar em conta as características do espaço, portanto, do facto de ele ser inclinado e do facto de tudo isso. O que é que o professor acha que é interessante aqui entre a floresta, entre este conceito e a sua área de trabalho? Eu acho que o que vai ser mais interessante não tem muito a ver sequer, talvez tenha a ver um pouco com a floresta, mas vendo bem, se houver um ponto de água funcional, que enche, que esvazie, vai ser interessante perceber a dinâmica de colonização daquilo. Que é perceber quem é que lá chega, quais são as espécies que se estabelecem e se permanecem, se criam mini-populações. Claro que estou a falar de insetos aquáticos, que vão ser os que voam até lá e lá deixam os ovos, e depois, como a faculdade tem ali um lago artificial com peixes no caminho do C6, que é completamente diferente do que vai acontecer na floresta e é artificializado, e tem ainda a pequena charca do outro lado na Horta of Cool, que também é outro ponto de água. Isso quer dizer que há ali 3 pontos de água que 2 deles podem fornecer colonizadores para o futuro ponto de água da floresta, e depois podem trocar, e de repente pode haver ali só um objeto, um modelo de estudo simples, que na verdade até pode ser usado nas aulas para comparar as comunidades de animais adaptados a ecossistemas aquáticos e se trocam entre eles, não trocam entre eles. Isso é a parte mais ou menos gira. Outra coisa que pode vir a ter interesse é seguir ao longo dos anos e perceber como é que se desenvolve aquela comunidade da floresta e em que é que ela fica diferente das outras, especialmente da artificial, do lago que tem peixe. Porque o lago da floresta supostamente não terá peixe. Sim, até ver, pelo menos não sei se vai acontecer. Eu pessoalmente nunca fiz um charco temporário e não sei, e aqui realmente ponho essa questão para o professor, que é, enquanto com um lago artificial, lá está, pronto, é basicamente fazer o buraco e cobrir com um material impermeável, digamos um plástico ou qualquer coisa desse género, e manter lá a água com o ladrão e com tudo isso para a água sair quando ela atinge esse nível. Não sei se há algumas características, algumas coisas que sejam importantes nós termos em conta quando estamos a fazer um charco temporário que é artificial, né? Porque os charcos temporários nós encontramos na natureza por si. Mas se nós queremos fazer este tipo de coisas, que lá está, que dentro deste conceito todo das Tiny Forests e de fazer este tipo de projetos, isto é algo inovador, ou seja, é algo que não existe neste tipo de modelos. E por isso acho que é importante, nós pensámos aqui, ao professor falar um bocadinho acerca de coisas importantes a ter em conta se nós queremos realmente conseguir fazer ali um pequeno microsistema que consiga fazer isso que o professor descreveu. Bem, eu acho que tem muito a ver com a impermeabilização do fundo. De facto, eu acho que vai ter que ser um pouco por tentativa e erro. Não é suposto ser minimamente impermeável, de algum modo impermeável, porque a água tende a aguentar alguns meses. Mas é suposto que seque mesmo. E, portanto, a partir de maio não devia ter água até outubro, novembro. E, portanto, não vale a pena fazer uma impermeabilização artificial com cimentos ou com plásticos ou o que quer que seja. A maior parte das vezes em que isto é feito, essa impermeabilização é garantida com a compactação do solo. É mesmo pisar, levar uns cilindros e estar ali a compactar muito, muito o solo naquela zona e depois pôr mais solo e compactar e mais solo e compactar de modo a que a estrutura fica muito densa e isso garanta que depois, quando chove, a água acumula ali e fica ali como uma poça durante algum tempo. Não é que seja
Não é que seja... É capaz de ser um pouco difícil e desafiador no início. Mas eu acho que por se correr mal no primeiro ano, depois no segundo, pronto, e depois por aí à frente se pode ver como é que se colmata mais ou menos o chão. Eu já fiz muitos agora charcos temporários em grândola e eles de facto funcionam quase todos. Na verdade, o truque realmente é pô-los sempre a jusante de uma escorrência natural. E, portanto, se houver uma mini, já aquela floresta tem um declive, portanto, a água vai escorrer por ali de certeza. E depois a questão é tentar, se for possível, criar um mini vale a meio da floresta, por mini que seja, de modo que a água não saia para as bermas e para a estrada, especialmente para o lado da estrada, mas que conflua para o interior. Não é? E se isso acontecer com as chuvas, com o inverno que tivemos, por exemplo, este ano, é o suficiente para garantir água naquele charco durante os meses cruciais que vão de novembro a abril ou a março e pronto, e isso determina as comunidades que lá se estabelecem. Pronto, conclusão, é a impermeabilização e não sei muito bem como é que vai correr. Ok, é que realmente há ali uma questão, né, que é, por exemplo, nós ali temos rega, né? Ou seja, temos rega, temos para além da mangueira que nós instalamos agora, temos os aspersores. E alguns estão perto até do local onde o charco vai ficar. Né? E isso até poderá ter algum impacto, porque imaginando que, por exemplo, no verão ou algo do género, nós vamos regar e imaginamos que ligamos os aspersores, somente nesta altura inicial, para dar um bocado mais de reforço, poderemos estar a pôr água numa altura que não é... Sim. É verdade. Se calhar não seria ideal, mas eu acho que não faz muito mal, especialmente de início. De início as comunidades vão ser hiper simples e vão ter muito poucos insetos, muito poucas plantas e aquilo basicamente, os charcos em grândola, os que escavámos, na verdade ainda estão em sucessão e nós já fomos escavados em 2004, alguns, e estive em grândola esta semana e continuam a estar diferentes do ano anterior. Portanto, as comunidades estão a ficar cada vez mais ricas e a coisa demora. Ali isto é um charquito pequenino. Mas claramente o primeiro ano e o segundo vão ser muito pobres em termos de espécies que lá vivem. Até já vai ser giro saber quais são, porque até apostava nos 2 ou 3 insetos comuns que lá aparecem, e plantas aquáticas deve haver muito poucas, e nessas alturas não é muito grave que aquilo esteja ali a ter água a escorrer durante o verão, ou a empapar durante o verão. Não acho que seja assim nada de muito dramático. Na verdade, só imaginando que daqui a... Depois as primeiras plantas e insetos até chegam depressa. E isso quer dizer que ao fim de 2 anos, 3, já começa a aparecer um charco. E a partir daí, depois tem que se ver se é grave ou não manter a água durante todo o verão. Pois. Também a ideia também do projeto, é uma coisa que nós vamos avaliar, né? É até quando é que nós temos que manter uma regra, um acompanhamento, pelo menos a nível da água. Porque eu imagino que a nível de manutenção do espaço em si, por exemplo, a nível de podas e isso, há de ser uma coisa contínua, porque senão um dia basicamente vai explodir e vai sair do retângulo. Mas a nível da água é uma coisa que nós gostávamos muito de estar, até porque a razão pela qual estamos a fazer muito isto é para poupar ao máximo água no sistema, né? Porque antes era um relvado que era regado com muita frequência e cortado e basicamente a relva era levada para compostar no melhor cenário. E realmente isso é uma coisa que é importante também ter em conta. Outra coisa também acho eu que é importante ter em conta, imagina, seja a vegetação à volta do charco. Porque eu não sei aqui, você pode explorar um pouco mais o que é que nós queremos. Queremos sombra para o charco, não queremos sombra para o charco, queremos sombra numa altura do ano. Pois, na verdade, o ideal era que houvesse pouca sombra sobre o charco, ou seja, na vizinhança imediata, que ainda assim são diria, 2, 3 metros em redor do charco, era bom que não houvesse nenhuma árvore. Podia haver alguns arbustos, mas não devia haver nenhuma árvore. Porque isto também permite o estabelecimento das comunidades de juncos, que depois até podem ser transplantados, e que são aquelas margens mais normais de charcos que impedem estabelecimentos de outras coisas, mesmo na periferia, e que fazem a transição entre uma zona alta e uma zona cada vez mais baixa até à margem do charco. O charco, para ser muito diverso e para depois ter um dia libélulas interessantes ou algumas espécies assim um pouco mais raras, devia apanhar com o sol direto. Esse sol direto devia ser a partir de agora, de fevereiro, março, e portanto é uma altura em que as caducas ainda não têm folhas. As árvores ali à volta podem ser caducas, porque depois quando desenvolvem a grande folhada, que é maio, junho, já estão a copa toda tapada de folhas e faz muita sombra, e aí já alguma sombra vai inevitavelmente, mesmo a 3 metros de distância do charco, com o rodar do sol, claro que o charco de vez em quando há uma parte do dia em que está à sombra daquelas árvores, não é? E isso não faz muito mal. Se isso acontecer já quando é maio, junho e o charco já está a secar. Agora, se durante a altura da fase mais produtiva
do charco, que é agora fevereiro, março, nessa altura já houver uma sombra grande de folhada, portanto, já se as árvores que estiverem lá próximas forem de folha permanente, se for uma azinheira ou isso, e que já está ali a fazer muita sombra nessa altura, e se for muita sombra, já não é muito bom. Os charcos muito sombrios até têm o seu interesse, de facto, mas são um pouco biodiversos, eu diria. Okay. E depois, quando tem muita folhada a cair lá para dentro, então realmente são mesmo diferentes, porque aí há uma grande composição da folhada no interior do charco, a água fica mesmo castanha e os compostos tóxicos, etc. E isso diminui a qualidade do charco para grande parte dos animais mais coloridos, eu diria, e mais diversos. Pois, certo. Faz sentido, até porque é uma coisa que lá está, aquilo nós reparamos muito também, não tanto no charco da horta, mas mais no charco do Permalab, porque como ele tem muitas árvores à volta e a folhada cai toda lá para dentro, nós realmente notamos uma grande diferença na qualidade da água e isso certamente se reflete na biodiversidade que lá se encontra. Então, basicamente, o que o professor me está a dizer aqui é, ao fazer um charco, basicamente, se nós queremos fazer um charco num contexto deste, temos que ter, a nível de estrutura, compactação, e isto vai gradualmente melhorando ao longo do tempo, e a nível de vegetação à volta, se calhar apostar mais em coisas mais como arbustos ou subarbustivo, para não dar muita cobertura, e se for árvores, folhas caduca. Exatamente, é isso. Ok. Isto é importante saber para eles e também para nós, que vamos lá agora também tentar mais ou menos olhar e pensar um bocado na composição florística, digamos assim. Mas uma coisa que o professor também faz, para além de trabalhar com os charcos por si, é trabalhar com anfíbios e com répteis. Os anfíbios, eu imagino que seja muito... vão estar também um pouco dependentes e muito relacionados com a presença de água lá no espaço em relação com o charco e possivelmente com outras zonas que se criem naturalmente ao longo do tempo ali, que criem certas bolsas e que permitam eles lá ficar. Os répteis já não é tanto assim, creio eu. Ou seja, e é uma questão que é interessante também a gente explorar aqui, é como é que nós podíamos promover mais presença de répteis lá. Porque lá está, aves e tudo isso é o óbvio das árvores e dos refúgios, também das árvores a esse nível. Os anfíbios, lá está, têm a ver muito com a água e toda a parte aquática. Mas os répteis é uma coisa que são sempre muito às vezes difíceis de encontrar e de ver, e as pessoas não pensam tanto neles, mas são muito importantes também. Sim, é verdade. Pois, eu não sei muito bem, realmente não há... Hoje em dia já há alguns répteis ali no campus da faculdade e até nem são assim tão raros. Há algas no próprio edifício do C2 e, portanto, nos edifícios da faculdade, mas essas são animais de paredes e de coisas verticais, elas não gostam, elas vivem em florestas, mas na verdade ali, com tanta pedra e tanta parede vertical, as lógicas que ali existem não vão usar o interior da floresta. Quanto muito vou usar a parede vertical que vai ficar tapada de árvores do lado de quem desce ao lado esquerdo, não é? Aquela parede vertical vai ter osgas. Depois, realmente há uma lagartixa comum ali, que é a lagartixa ibérica, a Podarcis virescens, e essa existe na horta fecunda, existe mais ou menos por ali, não é em grandes abundâncias. Eu acho que se há alguma coisa a limita são os gatos. Não é nada, ela podia ser mais abundante se não fossem os gatos, porque eles dão realmente bastante caça às lagartixas. Os nossos répteis, aqui do sul da península, eu diria que da Serra da Estrela para baixo, eles não gostam propriamente de sombra, são mesmo espécies com muita afinidade mediterrânica, mas norte-africana. E a ideia é apanhar sol, e portanto eles gostam de espaços abertos. Na verdade, e portanto a floresta não vai ser boa para eles, para os nossos répteis. Se tivéssemos, por exemplo, há cobras de ferradura no estádio universitário, e já apareceu uma cobra de ferradura no C8. Isso era interessante do ponto de vista da biodiversidade, não sei se tão interessante do ponto de vista da segurança das pessoas, mas... Nós não sei se queremos assim uma cobra, essa são dos sítios muito ensolarados. Não sei se queremos muito que haja por ali cobras, mas lagartixas eu acho que era realmente giro, que houvesse mais. A única medida num sítio super sombrio, como vai ser a floresta, seria levar para lá algumas pedras grandes, por exemplo, perto do charco, em redor do charco, para além de evitar o crescimento da vegetação, essas pedras apanham com o sol, aquecem e seriam bons sítios para termorregular. Isso era um sítio bom para ter essas lagartixas. Depois, as osgas vão estar, cobras se calhar é melhor não, os cágados também é melhor não, porque eles tendem a morrer atropelados nas estradas à volta e porque é um drama. Por isso é melhor ter cuidado. E depois, anfíbios. Já lá, não é? A rã verde que está no charco da horta recuo, e essa espécie, a rã verde, é a única, na verdade, aqui do sul, que gosta de águas permanentes e que vive em charcos com água o ano todo.
Portanto, ela não vai ser uma grande colonizadora do charco da floresta por ser temporário. Assim, o que se poderia introduzir eventualmente um dia nesse charco da floresta podia ser o sapo comum, o sapo das hortas, que se reproduz no inverno. Agora estão a fazer as posturas agora em fevereiro e os sapinhos saem para fora da água em maio, vá. E na altura em que aquilo está a secar e, portanto, conseguia ver... Eles depois passam a vida, o verão todo. Os sapos não são propriamente aquáticos, eles estão sempre no chão da floresta. Eles vivem no chão da floresta e comem os invertebrados. Portanto, havia a possibilidade de haver sapos ali no chão da floresta. Mas também, eles depois também tendem a morrer atropelados, não é assim uma coisa muito... Pois. Sim, nós próprios na horta já reparámos com as próprias rãs, porque aparentemente chegou uma altura que eram muitas e elas começaram a dispersar e fomos encontrar algumas no meio da estrada atropeladas. Pois é que é isso. Elas, de facto, aquele instinto, a coisa não facilita muito. Exato. Mas realmente só aqui tocando novamente aqui na questão dos répteis, imaginando que não havia gatos, ou seja, imaginando que não havia aquele predador ali que tem toda essa pressão, e eu estava a falar que muitos deles são mesmo mais mediterrâneos, mais do norte da África. A parte de cima da floresta, será que ela tem mais exposição solar e que vai estar talvez mais... A nível da maneira como o sol também vai, porque lá em baixo há mais sombra, muito mais sombra do que há cá em cima. E a minha questão aqui realmente é, por exemplo, se nós conseguimos encontrar, por exemplo, pedras e estruturas dessas para lhes dar refúgio, se faz mais sentido, por exemplo, não sei, virá-las para sul, tentar virá-las o máximo para sul para ter mais exposição solar, se faz sentido criar ali um género de colónias, faz mais sentido fazer o espalhado, ou seja... Eu acho que pões vendo bem, isso dava um estudo interessante, não pensei, mas o meu palpite seria criar 2 ou 3 grandes refúgios, vendo bem, então no limite norte, como por exemplo um portão de entrada da floresta na norte, Sim. Não é norte, é sul. É sul, sim, pela mais sul. Fica virada exatamente, a parte da floresta que fica virada ao Torre do Tombo e que pode ter uma entrada por ali, aí nessa zona, criar 2 ou 3 molhos de pedras que ficavam na entrada e serviam tipo um murete, e se fosse um murete, o típico situação rural portuguesa, que é um murete desmoronado, não é? Com pedras bem quentes. Se fosse assim, de facto, elas apanhavam ali com um bom sol agora nesta altura da transição entre o fim do inverno e primavera, e seria um sítio bastante bom para ter as lagartixas ali uma boa colónia, assim, isso é verdade. É algo a ter em conta, porque eu acho que era interessante, nós estávamos a promovermos a biodiversidade como um todo, e acho que era interessante nós fazermos isso, até do ponto de vista da biodiversidade, mas também do ponto de vista da investigação, como tu estava a dizer, e acho que a ideia muito do projeto é ser um sítio para nós podermos explorar questões, e realmente isso acho que é uma coisa que é interessante. Nós já falamos aqui de algumas coisas que eu não consigo falar com outras pessoas, porque o professor realmente é especialista nisto e é importante nós falarmos um bocadinho acerca disto. Eu também não quero tomar assim muito mais tempo. Na verdade, só queria que se o professor tiver assim, alguma coisa que queira partilhar acerca de algum desafio que veja para o projeto como um todo, ou alguma coisa que ache que seja interessante, ou a relevância que acha que isto possa ter, dou-lhe um bocado assim de espaço para falar um bocadinho do projeto como um todo, porque temos andado muito focados aqui nestas questões, eu acho que é muito interessante e eu ficaria horas a falar sobre isto, mas só assim... Não tenho nada assim muito concreto para dizer, mas se fizermos mais conversas e provavelmente falarei com outras pessoas, rapidamente vão perceber que o meu interesse, não é bem o meu interesse, mas aquilo que realmente me entusiasma mais com o projeto, isto não é a parte científica, é a parte estética e ambiental e é a parte de ter ali alguma coisa que seja selvático e com aspecto não domesticado. E isso é giro. A parte científica, como sabes, não é? Depois é suposto haver amostra e um tamanho amostral grande, coisas em abundância para poder medir, comparar e contar isso vai ser sempre muito difícil de conseguir, porque é pequena a floresta e será por definição pequena e, portanto, imagina, por exemplo, queria estudar qual era a comunidade de insetos do charco. Vai ser só um charco, é só uma comunidade, não vai ser... Vai ser interessante, mas é mais do ponto de vista educativo do que propriamente de uma grande descoberta científica que venha dali, não é? E isto eu acho que é quase com tudo o resto. Eu estou muito curioso de ver como é que se consegue guiar a evolução de um ecossistema que parece emaranhado e selvático e totalmente incontrolável, mas que ao mesmo tempo não esteja lixo acumulado lá dentro e que
e que seja visitável. Isso é um desafio. Mas eu acho que faz falta esse tipo de habitat ou de semi-ecossistema nos ambientes cidadinos que são demasiado domesticados por tudo quanto é lado, não é? E todos os jardins há uma tendência. Por acaso, os ravados da Torre do Tobo até são bonitinhos e não são muito domesticados, é uma coisa boa ali ao lado. Mas pronto, mas é um bocado de exceção. A maior parte dos sítios, a ideia dos jardins é torná-los uma coisa tão artificial. É bonitinho, é verde, mas pronto, não é. Perde-se o contacto com o selvático. E aquilo, eu acho que a floresta tem mesmo potencial de ficar na selva. Plantas podem ficar totalmente embaralhadas e ficar um caos de vegetação e de ramos e de trepadeiras. Sim. Vai ser interessante ver como é que nós vamos conseguir gerir a situação, né? E também lá está, como nunca foi feito neste contexto, também vai ser interessante ver se realmente funciona ou não. Há essa possibilidade. E acho que nós também na faculdade, né, como cientistas, também temos que ter essa vontade para que as coisas possam correr, entre aspas, mal e daí também retirar a informação. Porque muitas vezes nós focamos muito em obter bons resultados por razões óbvias, de publicar coisas, de arranjar mais dinheiro, é assim que isto funciona, mas também é interessante nós termos este espaço. E relativamente só àquela questão, realmente, nós só temos um charco, pode ser que, por exemplo, no futuro a pessoa faça mais charcos para a faculdade e consigamos fazer uns estudos interessantes, nunca se sabe. Depois fazer uma rede de charquinhos nos passeios pode ser que seja o início de um rewilding da faculdade, assim mesmo, assim mais concreto. Deixava-lhe só o desafio de deixar uma pequena mensagem para a malta que está a ouvir isto, basicamente, para estes jovens que são malta da faculdade, do técnico. Há um bocado de pessoas diferentes aqui, há desde engenheiros, a biólogos, a todo tipo de pessoas, e desafiava só a deixar uma mensagenzinha. Bem, o meu palpite, como é que, na verdade, basta, a natureza tem uma resistência brutal e tem uma capacidade de recuperação brutal. O que recupera, portanto, basta uma pessoa abandonar um terreno e as coisas mudam com uma rapidez relativamente rápida. São células a mudar um pouco por todo o mundo. Especialmente quando os habitats são pelo menos um pouco úmidos, essa mudança é rápida. E aqui Lisboa é um microclima bastante úmido, em comparação com o resto do país. Sem engano, as coisas recuperam depressa, eu acho que aqui vai ser tudo mais depressa. E a mensagem principal é que a natureza tem esta capacidade de regenerar. Era bom que regenerasse mais, porque foi muito, muito, muito destruído. E de algum modo não deve ser assim tão difícil garantir que o número de patches deste tipo de habitat e deste tipo de recuperação aumenta e de algum modo recupera algo mais próximo à natureza não controlada, um pouco, mesmo dentro dos ambientes citadinos. Isso é giro de ver, e era giro que houvesse mais, bem, vamos ver como é que corre isto, mas que houvesse mais patches desses espalhados aqui pelos ambientes urbanos nacionais, não só em Lisboa. Fica a dica para a malta que depois no futuro quiser fazer mais coisas desses pelo país, porque realmente é algo que é interessante. Professor, olha, muito obrigado em nome do projeto, em nome do grupo de apoio e tudo isso pelo seu tempo aqui. Foi muito importante porque realmente trazer perspectivas aqui diferentes é muito bom para toda a gente. E pronto, queria agradecer novamente este bocadinho de tempo e a ver se a gente depois se vê, quando isto tudo passar da pandemia, vemos lá no espaço para ver uns répteis e umas coisas assim. Está bem. Muito obrigado, professor. Desejo um resto de bom dia, tá? Obrigado. Tudo bom.